pessoal. Houve um pequeno probleminha aqui, eu entrei no meu Instagram pessoal. Foi mal aí. Mas vamos lá, vamos retomar aqui. Cadê o André? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Opa! Opa, vamos de volta aqui. Vamos rebobinar a fita. Rebobinando a fita. André, pessoal, boa noite. Estou aqui com o professor André Yang, professor da UF. Para nós aqui do EMPEC é um prazer estarmos aqui podendo compartilhar esse conhecimento dele aí sobre esse tópico do biodiesel, um tópico tão importante nos dias atuais, né? Que tem trazido aí benefícios sem precedentes em vários lugares do mundo e no Brasil, né? Nós estamos na luta aí para poder fazer acontecer isso aí. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, André, professor André, né? Como você está aí? Nessa pandemia, como é que você tem encarado aí durante as aulas e Bom, durante sua pesquisa? bom, boa noite a todos. Já agradeço aí o convite do IMPEC. Muito bom o trabalho que vocês estão fazendo, né? É importante que a gente trabalhar a questão da divulgação científica no Brasil, né? Algo que a gente tá evidente que a gente precisava fazer mais. Então de parabéns pelo trabalho de vocês. Essa quarentena pegou a gente de jeito, né, Everton? A gente está... bom, eu moro em Niterói, né, no Rio de Janeiro. Mudei aqui para casa da minha noiva aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que a gente fica mais é mais acessível para a gente, por exemplo, para acessar o FRJ, por exemplo, tá? Onde a gente tem feito aquele trabalho de produção de etanol. Tá? Um dos laboratórios do nosso grupo está dedicado à produção ao envase de etanol 70%, tá? Na UFRJ. Então a gente tem ido lá uma vez por semana. Fora isso, é ficar em casa. Aqui a casa é ampla, né? Tem mais espaço, a gente está perto da família também. Dá para aproveitar um pouquinho a natureza, que a gente está aqui no pé do Parque Nacional da Pedra Branca, um lugar bonito, Ah, legal. Pô, frio pra bacana, caramba. bacana. Bom, bom, É bom, frio pra bom, muito caramba. bom. Quem viu a chamada da live viu a montanha ali atrás e tal. Aquele é o Parque Nacional da Ah, Pedra Branca, é bem bonito. pô, muito legal, muito legal. André deu uma travada aí. Tá girando. Você travou, André. André travou. Agora tá voltando. Voltou? Ótimo. A UF não começou o Parece que período regular voltou. de aulas ainda. Vai, Isso. A UF não tá voltou ainda. girando aí. Oi, vai falando aí. A UF não voltou ainda às aulas, né? Tá num período que eles chamaram de período excepcional, um período dedicado só para formandos, até para os professores se adaptarem, né, às metodologias de aula à distância, né, remoto. Mas as aulas começam agora em setembro. Eu não estou dando aula nesse período agora especial, vou começar a dar aula em setembro. Então, estou dedicado 100% à pesquisa científica. Né? Estou trabalhando muito na transição dos projetos. Os projetos que eu conservo na UFRJ, toda essa área de biocombustível e biorefinaria, né? E estamos aí ansiosos para que as coisas voltem ao normal. Uhum. Sim, sim, sim. Então, tá travando um pouquinho, mas vamos lá. Você está usando Wi-Fi, André? Eu tá travando.
Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Eu falando aqui? O pessoal está conseguindo me ouvir? Travou o de André para vocês também? Saber se... E André saiu. Vou colocar ele de novo aqui. Ele deve estar com a internet ruim. Ah, cadê André? Eu vejo. Bom, pessoal, então daqui a pouco o André está voltando aí. Mas enquanto ele não volta, eu gostaria de avisar que é com grande satisfação que nós já lançamos aí o livro de eficiência energética em colunas de destilação. E esse livro, nosso e-book, já está disponível lá no site do EMPEC, www.empec.com.br. Então, vocês já podem conferir lá o livro, né, o e-book. Esse e-book está bem interessante, né, com 3 capítulos aí mostrando o potencial energético em colunas, diversas regras, né, de engenharia que podem ser aplicadas em colunas, e também nós vamos disponibilizar lá no site um software que nós já estamos em fase de conclusão, desenvolvimento, juntamente com algumas videoaulas, né, ou treinamentos específicos para que diz respeito ao conteúdo do livro e aos exemplos, né? Então, confiram lá o nosso e-book, está bem interessante, tá? Convido vocês a adquirir um exemplar e anunciar também. Então, vocês vão lá no www.empec.com.br e clica lá em produtos, e-books, está lá o nosso e-book, nosso primeiro e-book do Empec. E vem mais por aí. E você, André? André foi embora. Cadê o nosso querido André? Ele está pedindo 1 minuto aqui. Ele está pedindo 1 minuto. Oh, Professor Sohei, you are the next. Hello, Professor. Professor Sohei Mansouri is probably our next guest here at Impact. You are only minha video, Professor. Cadê o André? Então, pessoal, o professor André, como ele falou, é professor da UF, né? Hoje ele é professor da UF, professor temporário não, professor por tempo parcial lá na UF, professor 20 horas, e também pesquisador lá do grupo de integração de processos químicos, o GIPQ, lá da UFRJ. E o professor André vai compartilhar conosco aí, ó, já apareceu, seus conhecimentos a respeito do biodiesel. Está entrando. Cadê você, André?
Agora, agora, Oi, vamos ver. vamos ver. Mas, André, vamos começar aqui. Eu já vou fazendo uma introdução aqui sua, né? Uma apresentação, como eu sempre faço aqui, uma apresentação formal, né, dos convidados. Para quem não conhece, né, o professor André, ele é engenheiro químico, né? Ele é formado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre, doutor em engenharia de processos químicos e bioquímicos pela Escola de Química da UFRJ. Ele obteve em biocombustíveis pelo Programa de Recursos Humanos, PRH13, ANP. Faz parte do grupo de integração de processos químicos, o GIPQ, lá da UFRJ, né, desde 2013, onde atua nas áreas de engenharia de processos, simulação e termodinâmica, né? Ele atualmente é parte do corpo docente do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense, a UF, onde ministra disciplinas de operações unitárias e atua como pesquisador no grupo de estudos em dinâmica dos fluidos, né, o GDIF, da UF. E recentemente vem trabalhando na área de biocombustíveis e biorefinarias, e por todo esse conhecimento do professor André, que nós o convidamos para fazer parte aí passar para vocês um pouco desse conhecimento, né? Então, André, eu já vou começando aqui a perguntar o que é o biodiesel. O que é que você entende? Qual é a definição de biodiesel? Né? E se esse tema, né, esse tópico continua sendo importante para essa discussão do biodiesel, continua sendo importante para a matriz energética brasileira. Bom, com certeza, Everton. Bom, o que é biodiesel? A ANP define biodiesel no artigo 2º da resolução número 25 de 2008, 2 de setembro de 2008. A ANP define o seguinte: biodiesel é o combustível composto de alquil-ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais, conforme a especificação vigente. A especificação mais atual que a gente tem para biodiesel, se eu não me engano, data de 2014, e ela é bem restritiva, de maneira que o biodiesel que é produzido aqui no Brasil ele seja aceito na maior parte dos mercados mundiais. Agora, perceba que essa definição é muito restritiva, porque um diesel que seja renovável ou um diesel que seja derivado de vegetal ou animal não é biodiesel, pela definição da ANP. Da mesma forma, um óleo vegetal não pode ser usado diretamente como combustível, ou melhor, se usado diretamente como combustível, não é biodiesel pela definição da ANP, porque não é um alquil-éster e sim um triacilglicerol. Certo? Então, essa definição é bem restritiva, mas é a definição que se usa na academia, né, mundialmente para biodiesel. Então, da onde sai o biodiesel? O biodiesel vem da reação de uma gordura ou um óleo, certo? Que é um triacilglicerol, que pode ter origem vegetal, a gente o biodiesel então seria a reação desse metanol com a gordura ou o óleo. A técnica mais empregada, né, a tecnologia mais empregada industrialmente para isso é o que a gente chama de transesterificação. Transesterificação porque você sai de um triéster, que é o triacilglicerol, para um éster, um alquil-éster, né, que é o biodiesel. Quais as vantagens do biodiesel em relação ao diesel tradicional? Primeiro de tudo, ele é renovável. O que significa isso? O diesel, sendo oriundo do petróleo, né, como todo combustível fóssil, ele é não renovável. Porque uma vez que se extrai o petróleo da natureza, como também o carvão, o gás natural, você não tem tempo hábil para repor isso na natureza. Certo? Você vai precisar de milhões, bilhões de anos para você repor aquele material na natureza. Então, esse material não é renovável. Enquanto os biocombustíveis são renováveis porque, se eles têm origem vegetal
ou animal, o vegetal vai ser cultivado através da captura de CO2, da incidência de luz solar. Aquele vegetal vai ser cultivado, vai ser colhido e usado para a produção de biodiesel, que vai ser queimado, o CO2 vai ser emitido na atmosfera e vai ser usado para gerar mais vegetal, que vai ser depois colhido e tudo mais. Então você tem um ciclo fechado, por isso esse combustível é renovável. Certo? Então essa é a primeira qualidade dele. A segunda qualidade dele é que ele é limpo. Limpo em vários sentidos. Como você tem um ciclo de carbono fechado, a emissão líquida de carbono é nula. Tá? Então a gente já tem também no grupo trabalhos com análise de ciclo de vida, por exemplo, que mostram que a emissão de carbono, de CO2, é nula no ciclo de produção de biodiesel, dependendo da forma como ele for produzido. Certo? Além disso, ele não contém então, um eventual vazamento de biodiesel também não seria um problema. Né? Não seria um grande problema, porque ele é biodegradável. Tá? Então, ele é renovável e ele é limpo. Contribui para a redução das emissões de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos, compostos poliaromáticos, óxidos de enxofre e materiais particulares. Então, você reduz a emissão de todos esses compostos na queima do diesel. De 100 graus Celsius, enquanto o ponto de fulgor do óleo diesel fica entre 60 a 80 graus Celsius, ou seja, a partir dessa temperatura, ter chama, né? Com biodiesel, então é mais seguro armazenar e transportar biodiesel. Ele também contribui para o aumento do número de cetano, tá, do combustível, então ele torna o combustível a queima mais eficiente e contribui para a lubricidade desse combustível. Então ele facilita a lubricidade do motor. Tá certo? E outra grande vantagem é que ele pode ser produzido por diversas matérias-primas. E a grande vantagem nesse sentido, principalmente para um país continental como o nosso, é você ter flexibilidade operacional. A maior parte do nosso combustível, do nosso biodiesel, é produzido com soja. Mas se tiver algum problema na safra da soja, a gente pode produzir também com algodão, a gente pode produzir com sebo bovino, a gente pode produzir com palma, pode produzir de diferentes matérias-primas. Certo? Então, você tem aí muitas vantagens associadas ao biodiesel. E por que ele é importante para a gente? Né? Primeiro, por tudo que eu falei, né, a contribuição ambiental. Tá? O biodiesel é um dos fatores determinantes para a gente atingir as metas que a gente se propôs a cumprir, por exemplo, no Acordo de Paris, né, há 3 anos atrás. Para quem não conhece o Acordo de Paris, eu posso ler aqui rapidinho o que o Brasil se propôs no Acordo de Paris. São metas bem ousadas. Tá? O Acordo de Paris foi aprovado por 195 países para substituir o Protocolo de Kyoto, que era o tratado anterior. E o objetivo é limitar a temperatura do planeta o aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, porque é o que os cientistas consideram possível e suficiente para a gente não entrar em colapso nas próximas décadas, né? Então, cada país apresentou suas metas, ficou decidido que os países desenvolvidos investiriam 100 bilhões de dólares por ano nos países em desenvolvimento. Tá? Um encargo pesado, alguns países não gostaram, isso culminou na saída dos Estados Unidos em 2019, no ano passado. E o que o Brasil se propôs nesse tratado? O Brasil se propôs a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025 e 43% até 2030. Tá? Então são metas bem ousadas. E como que a gente estima atender essas metas? O nosso governo se propõe, para atender essas metas, a reflorestar 12 milhões de hectares de floresta, fazer com que bioenergia seja 18% da nossa matriz energética e que energia renovável seja 45% da nossa matriz energética. Nós não estamos tão longe disso, porque hoje a gente já tem 43% da nossa matriz energética renovável. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo. Né? Então, mas ainda tem um pedaçozinho a gente a cumprir
para que seja possível atingir essas metas que a gente se propôs no Acordo de Paris. E o biodiesel é um caminho fundamental para esse processo. Uhum. Ah, legal, 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 bacana. Bacana. E assim, André, tipo, a gente sabe tudo que você falou aí da importância da questão ambiental, de todo esse apelo, né, e de toda essa, vamos dizer assim, essa força motriz que os países desenvolvidos vêm exercendo nos subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento. Assim, tudo isso é o que te motivou, o que é que tem te motivado a cada ano e continuar trabalhando aí com essa área de bioprocessos, biocombustíveis? Você pretende continuar nessa área? É realmente essa área que você quer trabalhar, se imagina daqui a 5 anos, 10 anos? Como é que é isso aí dentro do Essa planejamento? área que eu quero abraçar para minha carreira. O horizonte que eu vejo hoje é esse. Né? Essa área que eu escolhi. E acho até legal falar rapidamente. Eu hoje comento muito com meus alunos que na imaturidade de um calouro, né, em engenharia química, eu entrei na faculdade pensando assim, poxa, eu jamais vou trabalhar com petróleo. Petróleo é uma coisa ultrapassada, a gente tem que abandonar o petróleo, né? E hoje eu trabalho com biocombustíveis, mas eu trabalho também com petróleo. Né? Então, inclusive nós dois trabalhamos juntos num projeto de petróleo, né, que deu origem à minha tese de doutorado. Então você vê como é que são as coisas. Mas o lance é que a gente começa ao longo da faculdade a ver quanta coisa legal tem para se desenvolver na área de petróleo. Né? Então é algo que motiva a gente a continuar nessa área. E a gente começa a entender que os engenheiros que lá estão preocupados com isso. Né? As empresas estão preocupadas com isso. E se engana quem acha que as empresas de petróleo vão se deixar estrangular pelo advento dos biocombustíveis. Muito pelo contrário. Quem está encabeçando essa corrida pelos biocombustíveis são as empresas, a indústria de petróleo, né? Uhum. Em grande parte. Tá certo? Então, as coisas estão, de certa forma, associadas. Foi algo natural, Everton. Eu acho vir trabalhar na área de biocombustíveis foi algo natural. Como você falou, eu participei do programa de recursos humanos da ANP na época da graduação. Esse programa está voltando agora, né? Está oferecendo bolsas, né, nas universidades. São 50 e poucos programas em todo o Brasil, né, em diversas áreas, tá? Todas aplicadas à área de petróleo. Uhum. E lá na UFRJ, na época que eu me candidatei, tinha uma bolsa para biocombustíveis, e aí eu me candidatei e peguei essa bolsa de biocombustíveis, né, e vim trabalhar no GIPQ, né, nessa parte, na época era o trabalho de biodiesel. Uhum. Né? Então foi aí que eu ingressei nesse tema, e depois de concluir a minha formação, né, na mestrado, graduação, depois doutorado na parte de termodinâmica, o que eu identifiquei é que as habilidades que eu construí nesse período têm muito a contribuir para a área de biocombustíveis. Então eu pude identificar alguns nichos de trabalho que demandam esse conhecimento que eu adquiri nos últimos anos. É nisso que eu tenho me especializado. Uhum. Certo? Em aplicar esse conhecimento de processos e o conhecimento de termodinâmica nessa área de biocombustíveis. Né? E aí dá origem às duas linhas de trabalho que eu tenho hoje, que é a parte de simulação e análise econômica de processos e a parte de modelagem de sistemas complexos, né, e métodos numéricos. Uhum. Legal, legal. E assim, qual o conselho que você... Qual o conselho que você daria para o pessoal que está assim, tá em dúvida, se quer trilhar, se quer ir para uma determinada área, ou se quer realmente focar em biocombustíveis, bioprocessos? Qual o conselho que você daria para esse pessoal que está em dúvida aí, para que lado ir, né? Primeiro de tudo, baseado na experiência que eu acabei de relatar, né, tenham paciência, esperem as matérias do curso vir. Na engenharia, qualquer engenharia que seja, a gente começa com muito cálculo, física, química, e demora para ver matérias do ciclo. E aí eu pensando que petróleo era uma coisa muito ruim, com a qual eu jamais trabalharia, e hoje eu trabalho com petróleo também. Né? Então, tenham paciência para vocês amadurecerem, né, enquanto profissionais, ainda dentro da graduação. Agora, para essa área especificamente, fiquem de olho nos telejornais.
né, e na mídia especializada, sobretudo na internet. Hoje se fala muito de biocombustíveis, tá, diariamente, tá certo? É muito importante para a economia nacional. Então, nós temos vários canais de divulgação de biocombustível. Tem canais para cana e etanol, tem canais para biodiesel. Certo? Novas usinas surgindo em todos os lugares do Brasil. Prestem atenção porque a coisa está acontecendo, né? É algo muito presente no nosso dia a dia. Acompanhem também os grupos de pesquisa que vêm trabalhando com isso. Na UFRJ nós temos muitos grupos de pesquisa que trabalham com isso. Na UF nós também temos vários grupos de pesquisa que trabalham com isso, né? Em diferentes áreas, em diferentes temas, mas tudo associado a biocombustíveis, bioenergia, né? Então, todas as universidades brasileiras, para não dizer todas, vamos lá, quase todas as universidades brasileiras devem ter um grupo dedicado à bioenergia, biocombustíveis. É só procurar que você vai achar na sua universidade, tá certo? Uhum. E o que é mais legal é o seguinte, não é uma área específica de atuação da engenharia química, não é uma sub-área de engenharia química, né? Você pode trabalhar com biocombustíveis de diferentes formas. No meu trabalho, eu atuo em biocombustíveis com termodinâmica, métodos numéricos, simulação de processos, Otimização. análise econômica de processos. A gente já fez análise ambiental, pode fazer análise ambiental de processos, análise de segurança, integração, que o Everton é especialista, integração. Intensificação, né? Intensificação de processos. Uhum. Otimização e por aí vai, né? Exatamente. Bom, legal, legal. Agora, pensando assim no histórico, vamos voltar um pouquinho no tempo, né, no passado. Pensando assim no histórico das pesquisas com biodiesel, né? O que é que evoluiu, né? Desde o início até o presente. O que é que tem mudado? Como é que começou? Fala um pouquinho para a gente aí de toda essa transição, né, que vem ocorrendo. Rapaz, para dizer como começou, a gente não pode voltar um pouquinho, a gente tem que voltar um pocão. Bom, vamos lá. O uso de óleo vegetal como combustível não é coisa nova. Quando Rudolf Diesel, lá em 1893, propôs o motor dele, ciclo diesel, ele usou óleo de amendoim para testar o motor dele, certo? E, para quem não sabe, isso foi num dia 10 de agosto. E é por isso que hoje chama-se Dia Internacional do Biodiesel. É Tá? isso aí. Então, tem a ver ao uso do óleo de amendoim lá pelo Rudolf Diesel, lá em 1893. Foi a primeira vez que isso é considerado talvez a primeira aplicação de um biocombustível, né? Seria um óleo vegetal. Agora, o que é engraçado, né? Pela definição da ANP, né? Isso não é biodiesel, né? Usar um óleo vegetal no motor, como a gente falou antes, não é biodiesel. Mas, tudo bem. É por isso que hoje se chama de Internacional do Biodiesel. Agora, transesterificação de biomassa, né, para produção de óleos, né, vegetais, para produção de biodiesel, é algo até mais antigo. Vem de 1850, já se tem notícia disso. Tá? Então, na década de 1850. Bom, desde então você tem aplicações diversas, né, estudos, uma patentezinha saindo sobre isso, mas a coisa não tomava corpo até que em 1977, um engenheiro químico chamado Expedito Parente, ele submeteu a primeira patente de um processo industrial de produção de biodiesel. Certo? Então foi a partir daquele momento que se começa a produzir de forma comercial. E o Brasil fez parte disso, né? A empresa do Expedito Parente está viva até hoje, né? Produzindo biodiesel e bioquerosene. Uhum. Bom, isso foi em 77. Em 1980, você tem
alguns trabalhos científicos relevantes nessa linha, tá? Alguns trabalhos cinéticos, né, com a cinética de transesterificação mais importantes da área datam dessa década, tá? 1984, 86, tá certo? Ali já se gerou alguns conceitos que são carregados até hoje, tá, para o processo. E isso balizou todo o crescimento de uma indústria. Então, muitos projetos comerciais começaram a surgir ao longo da década de 90, principalmente na Europa. Tá? Mas se tornou, sobretudo, relevante após o ano 2000. Tá? Então, você começa a ver um volume grande de publicações surgindo a partir do ano 2000, tá? E um monte de projeto industrial também surgindo a partir do ano 2000, o que acompanha o aumento do interesse governamental, né, mundial em torno das questões ambientais, né? Você teve o Protocolo de Kyoto em 97, você teve a Cúpula de Joanesburgo em 2002. A partir desse momento também as conferências climáticas começam a ser menos espaçadas, certo? Então a questão ambiental ganhou um âmbito maior a partir do início dos anos 2000 e aí junto com isso começa também vem o boom do biodiesel, né? E tanto na indústria quanto na academia, tá certo? No Brasil, a gente começou da mesma forma que a gente tem o Proálcool, né, lá desde a década de 70, e é um programa muito o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, que é o PNPB. Certo? Então, como eu falei, ao longo da década de 90 foi começando a ter muitos projetos industriais, em 2000 veio o boom do biodiesel e o Brasil não ficou para trás. Em 2005, o governo já propõe o Projeto Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, que prevê o investimento e desenvolvimento da produção de biodiesel no Brasil, apoiado em 3 pilares: ambiental, social e econômico. Tá? Então, o que está escrito lá na norma? Em relação ao aspecto ambiental, o projeto visa a produção de biodiesel vai ajudar na redução da emissão de diversos componentes tóxicos, tá, na nossa atmosfera, como eu já falei antes, tá? E o atendimento das metas às quais o Brasil se propõe. Na época do tratado era o Protocolo de Kyoto, né? Agora é o Acordo de Paris. Certo? Então isso vai ajudar a gente na questão ambiental. No aspecto social, se o biodiesel pode ser produzido por diversas matérias-primas, tá? Qualquer oleaginosa, você tem aí uma excelente oportunidade para investir em agricultura familiar. E isso está previsto no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Né? Então, você tem o incentivo à agricultura familiar, que vai gerar empregos, vai ajudar na distribuição de renda, tá? Vai ajudar na valorização do homem no campo, tá certo? À medida que você começa a fazer propaganda, né, e mostrar a atividade e o quanto isso pode contribuir para o país, gera inclusão social. O programa prevê a interlocução do agricultor familiar com as grandes empresas produtoras, tá? Então, gera capacitação, ok? Então, no aspecto social, é muito legal a contribuição do programa para o país. E no âmbito econômico, primeiro de tudo, a gente reduz as emissões de diesel. Isso é fundamental no nosso modelo de negócio, né? Porque a economia brasileira fundamentalmente, ela é extremamente dependente do transporte rodoviário, certo? Então a gente usa volumes comensuráveis de diesel ano a ano, tá? Em 2014, o aumento que teve na adição do biodiesel ao diesel lá em 2014, na época, a Petrobras se manifestou dizendo que aquele aumento, mas aquele aumento daquele ano de 2% geraria uma economia de 1 bilhão. Um milhão. 1 bilhão. André travou. Deve ser 1 bilhão, não entendi direito. É 1 bilhão, né, André?
de dólares. Nossa, muito dinheiro. Voltamos? Oi, travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Cadê você, André? André, cadê você? Ih, André, left. André, André, left. Deixa eu ver se eu coloco ele de volta. A internet do André hoje não tá legal. Só um momento, pessoal. Enquanto eu coloco o André de novo aqui. Opa, Valeu, agora vai. agora vai. Peço desculpas aí, estamos com problemas técnicos aqui. Você estava falando da economia, né? Que gerou, né? Isso, um aumento de 1% na adição de biodiesel ao diesel gera uma economia anual de US$ 1 bilhão para a Petrobras. Tá? Então, a vantagem econômica é clara. Tá? E, além disso, deixando de importar diesel, você cria divisas para o país. Né? O que isso significa? Você deixa de ser dependente de outros países. Isso é muito importante no âmbito político, né, internacional. Então, você não ser dependente de outros fornecedores. Se você é dependente de diesel e o diesel vai abastecer toda uma economia, a gente viu isso na crise dos caminhoneiros, né, há 2 anos atrás. Se resolvem não vender mais diesel para a gente, parou o Brasil. Né? Então, você ter uma alternativa, né, ao diesel dá mais autonomia para o país. Isso é muito importante. Né? E investir em diesel, em biodiesel também, serve para colocar o Brasil em posição de destaque no cenário energético mundial. Tá? O Brasil tem que alcançar o mercado do verde, do sustentável. Eu defendo muito que o Brasil tem muito a ganhar, muito dinheiro a ganhar com isso. Tá? Você pode ganhar muito dinheiro com um selo verde, com um selo sustentável, e não houve ainda um governo que levantasse essa bandeira. Porque mesmo quando houve investimentos no país nesse sentido, houve investimentos também em muitas outras coisas que desvirtuavam a ideia do desenvolvimento sustentável. Então, eu levanto muito essa bandeira de que é importante a gente vender esse selo verde. É isso que o mundo espera do Brasil. Né? Então, o biodiesel ajuda muito nesse sentido também. Nós temos uma experiência invejável na produção agrícola, tecnologia agroestágio. O Brasil desenvolve tecnologia agrícola, tá? Reconhecidas qualidades naturais como clima, qualidade do solo, nível de insolação adequado, ventos. Você é do nordestino, você sabe o vento, o potencial que a gente tem lá no Nordeste. Né? Recursos hídricos abundantes, chuva adequada, certo? Então, a gente tem aí um potencial enorme para crescer, certo? O sucesso do Programa Nacional de Produção de Biodiesel ele é evidente pela economia que se tem, né, nesses últimos anos. Tá? Essa economia anual que a gente vê aí de bilhões de dólares, isso é evidente. Em relação ao aspecto ambiental também, porque ajudou o Brasil a alcançar essa matriz energética limpa, a ser bem quisto nesse sentido no cenário mundial. Em relação ao aspecto social, é questionável, porque 75% a 85% da matéria-prima usada para biodiesel no Brasil é soja. Né? Varia mês a mês, a ANP divulga mensalmente a quantidade de matéria de oleaginosa usada, né? E a soja é sempre a maior parte, 75% a 85%. Soja é agronegócio. Né? Então, se 85% da nossa matéria-prima é agronegócio, você não está investindo tudo quanto deveria em agricultura familiar, por exemplo, e aí o aspecto social fica um pouco comprometido. De qualquer modo, olha só, em 2005, o programa, quando foi criado, previa a possibilidade de adição de 2% de biodiesel ao diesel até 2007.
e passaria a ser obrigatória em 2008. E aí renomeou-se a ANP, que era a Agência Nacional do Petróleo, agora passou a ser a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Certo? Então, ela que vai regular e fiscalizar a produção de biodiesel no país. Só que, em julho de 2008, já passou para 3%. Em 2009, 4%. Em 2010, 5%. Em 2014, como eu falei, foram 2 aumentos. Em maio, passou para 6%. Em novembro, passou para 7%. Em 2017, 8%. Em 2018, 10%. Em 2019, 11%. E desde o dia 1º de março desse ano, nós estamos com adição obrigatória de 12% de biodiesel ao diesel em todo o óleo diesel que é comercializado em território nacional. Tá? E vai crescer 1%, isso já está estabelecido, vai crescer 1% ao ano até 2023, quando a gente vai ter o B15, tá? Que é diesel com 15% de biodiesel. Tá certo? E já se estuda o B20. Tá? Nesse ritmo, o Brasil se torna o maior produtor de biodiesel do mundo. Hoje nós somos os segundos maiores produtores mundiais. Tá? A gente fica só atrás dos Estados Unidos, muito pertinho dos Estados Unidos. O maior produtor enquanto bloco é a União Europeia, mas individualmente os países estão atrás de Brasil e Estados Unidos. A gente está bem pertinho dos Estados Unidos. Então, assim, biodiesel não é futuro. Biodiesel é uma realidade. É algo muito bem estabelecido, é uma indústria muito bem estabelecida, que já contribuiu bastante para o país. Quero só compartilhar com vocês uns números aqui que eu achei interessantes recentemente. O Brabio, que é a União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, fez um raio-x do biodiesel no Brasil. Né? Isso foi divulgado em fevereiro desse ano. Eles estimaram o seguinte, foram, desde 2005 até o início desse ano, foram evitadas 79 milhões de toneladas de CO2. Né? Foram gerados 1,3 milhão de empregos. No início desse ano, a gente tinha 51 usinas autorizadas de biodiesel no país. Esse número varia ano a ano, porque algumas usinas operam um ano, não operam outro ano. Tá? Hoje são 51 ativas. Todas as regiões do Brasil produzem biodiesel. Estima-se que 2.500 mortes foram evitadas pela adoção de biodiesel e pela redução das emissões. Tá certo? Apesar do aspecto social não ter sido tão grande quanto poderia ser, 29 bilhões de reais foram destinadas à agricultura familiar nesse período. E 100 mil famílias foram auxiliadas. Tá certo? O volume de biodiesel que deixou de ser importado chega a 41 bilhões de litros. E o que eu acho mais legal disso tudo? 13 mil artigos científicos foram publicados por brasileiros nesse período. Tá? E foram depositadas 280 patentes no INPI desde 2005. Então você vê como a indústria do biodiesel contribuiu tanto para a ciência nacional quanto para a economia nacional desde o início do programa. Tá? Então, o biodiesel é uma realidade e é muito importante para o nosso país. Pô, legal, André. Mas assim, é tudo muito bonito, é tudo muito legal, mas e os desafios, né? Quais são os desafios que ainda existem para que decole de vez, né? Pois é, Everton, se não tivesse desafio, não tinha emprego, né? Então tem que ter desafio. Bom, vamos lá. É uma questão política, estratégica, tá? Por tudo isso que a gente já falou por aqui, você quando fala de biocombustíveis, você não está falando só de ciência, você está falando aqui de aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos políticos, tá certo? E aí tem 2 aspectos importantes que a gente tem que abordar. O primeiro é o seguinte, apesar de ser uma indústria bem estabelecida, né, consolidada no mundo inteiro, o biodiesel não consegue ser competitivo em relação ao diesel de petróleo. Tá? Porque 80% dos custos diretos da produção de biodiesel são devidos ao custo da matéria-prima. Tá? Isso faz com que o biodiesel seja caro. Tá? Então, a produção de biodiesel por si só não consegue ser competitiva em relação ao diesel convencional. Tá certo? É por isso que a gente continua estudando rotas alternativas de produção de biodiesel.
Tá? A tecnologia usada na indústria majoritariamente é a catálise homogênea alcalina para a produção de biodiesel. Usa-se como catalisador hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Mas a ideia, você pode tentar baratear o processo, por exemplo, porque você tem um custo associado à remoção desse catalisador. Então você pode tentar baratear o processo usando catalisadores heterogêneos, que sejam mais fáceis de separar ou que fiquem retidos em leitos fixos no reator. Você pode tentar baratear o processo usando catalisadores enzimáticos, que conseguem fazer a reação, inclusive em condições mais amenas. Você pode fazer o processo sem catalisador, se você usar um meio supercrítico, por exemplo, para favorecer a mistura. Tá? Porque esse processo de produção de biodiesel tem vários detalhezinhos interessantes. Um deles, por exemplo, é que o meio é essencialmente bifásico. Você tem um álcool que é polar, você tem um óleo que é apolar. Certo? Então você tem um problema de transferência de massa aí no seu sistema. Então você tem que prover agitação suficiente para que a reação ocorra, certo? E o catalisador ali no meio fazendo o papel dele. Então tem toda essa questão associada, tá? E coisas que se pode desenvolver, e entra também intensificação de processos nesse ramo aí, para você otimizar a parte de separação e tentar baratear o processo. Tá certo? Também o que se pode pensar é tentar aproveitar os resíduos dessa indústria para tentar agregar valor a esse processo. Certo? Isso é uma vertente forte que a gente vem trabalhando. Então, ainda, por mais estabelecido que esteja, ainda se busca formas de se tornar o biodiesel mais competitivo. Tá certo? Hoje o biodiesel só existe no mundo inteiro por força de lei. Tá? Só existe porque existe uma lei obrigando a adição de biodiesel no diesel. Tá certo? É o que a gente chama de demanda compulsória. Se você pegar a capacidade instalada nas usinas brasileiras, ela está sempre maior do que a produção. E a produção está sempre igual à demanda. Só se produz o que foi comprado no leilão anterior. A gente comercializa o biodiesel no Brasil em leilões bimestrais. Certo? Então, só vai ser produzido aquilo que foi comprado 2 meses antes. Certo? A produção é rigorosamente igual à demanda. A demanda é compulsória. Tá? Porque o biodiesel é mais caro que o diesel convencional. Tá certo? Então, esse é um fator. Tá? Aliás, tem um negócio que intriga, né? Às vezes a gente ouve uma notícia falando que a adição de biodiesel ao diesel baratearia o combustível. Falou-se muito isso na época da crise dos caminhoneiros, um tempo atrás. Mas isso não é porque o biodiesel é mais barato que o diesel. É simplesmente porque os impostos que incidem sobre o diesel não incidem sobre o biodiesel. Né? E como a gente sabe que 30%, 40% do combustível, o preço é imposto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde a carga tributária é muito alta, o fato de ter biodiesel ali vai fazer o combustível ser mais barato, mas não é porque o biodiesel é mais barato que o diesel. Né? Esse é um ponto. Então tem muito a se desenvolver por aí. Segundo ponto, falei aqui de várias vantagens do biodiesel que reduz a emissão de vários compostos tóxicos, né? Mas o biodiesel a queima do biodiesel, né, faz aumentar a geração de NOx, né, dióxido de nitrogênio. Por que isso? O nitrogênio está presente no ar e o biodiesel, sendo um alquil éster, ele tem ali um ponto polar na molécula, né, que aumenta, tem um poder oxidante, certo? Que reage com esse nitrogênio e gera o NOx. Então a queima de biodiesel naturalmente aumenta a emissão de NOx. E aí vai rolar um ponto interessante nos próximos anos no Brasil, que é o seguinte: no Brasil tem o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, é o PROCONV. Ele surgiu em 1986. Aí ele regula, é gerenciado pelo IBAMA, e ele regula as emissões, né, no que diz respeito a estabelecer normas, a composição dos motores, o aparato de tratamento de exaustão, tá, dos veículos para atender essas metas de emissão. Tá? Então tem o PROCONV, a gente está parado na fase 7 do PROCONV desde 2012, que foi quando a marolinha virou um tsunami no Brasil e a gente entrou na crise econômica. Né? A crise econômica chegou no Brasil lá por 2012. Então, depois da adoção da fase 7 do PROCONV, a gente não atualizou isso daí, porque a atualização desse programa, claro, vai ter um impacto grande na indústria. A indústria está sofrida, né? Ainda não... Quando estava se reerguendo, veio a pandemia, então tomamos um novo baque, né? Mas, finalmente, está previsto para 2023 a adoção da 8ª fase do PROCONV. Tá? E essa 8ª fase do PROCONV equivale à norma europeia Euro 6.
tá certo? Então as montadoras têm que começar a testar os motores tipo Euro 6, que já estão em circulação lá na Europa, nos Estados Unidos, tá certo? O Brasil, nesse caso, está atrasado nesse sentido. Vai vir em 2023. E aí, começaram a testar o biodiesel, né, nos motores Euro 6, inclusive o B20, já que almeja-se chegar a B20 no Brasil, e aí identificou-se que o B20 viola os limites de NOx estabelecidos pelo Euro 6. Tá? E vão ser adotados pelo Procon 8. Ou seja, o combustível que nós temos no Brasil, nesse momento, até 2023, vai violar as metas que vão ser assumidas. Tá? Tem que se pensar uma forma de se contornar isso. Ou se desenvolve algum jeito de você minimizar as emissões de NOx, tá? Com a queima do biodiesel. Isso vem da parte mecânica, isso vem da parte química, né? A parte de tratamento. Na verdade, está relacionado também, não é nem só o potencial, o aumento da geração de NOx, mas alguns contaminantes presentes no biodiesel, como cálcio, potássio, sódio, magnésio e fósforo, eles envenenam os catalisadores que tratam a exaustão do motor. Então, a vida útil do catalisador diminui e aí você aumenta as emissões, né, líquidas num certo período de NOx. Tem que se pensar forma de contornar esse processo. Então, tem muito a se desenvolver para permitir que o biodiesel continue sendo usado e continue sendo usado numa proporção cada vez maior. Esse é um problema que tem hoje, e por isso, inclusive, se defende muito também o investimento em diesel verde, que é diferente do biodiesel. Seria um diesel, né, um hidrocarboneto gerado a partir de um óleo vegetal. Tá? Porque aí, sendo diesel, sendo hidrocarboneto, você não tem esse problema do NOx, ele pode ser usado tranquilamente. Por que esse problema foi... Veja bem, olha como é que é engraçada a coisa. Por que se tem esse problema do Proconv? O Brasil está atrasado na instalação do Proconv 8, né, do Euro 6, mas esse problema só ocorre porque aqui o nosso biodiesel a gente chega hoje a 12%, a gente almeja chegar a 20% de biodiesel, né, vai chegar a 15% em 2023. E o Euro 6 foi ajustado para o combustível que circula na Europa, cuja adição de biodiesel não passa de 7%. Então, o fato do Brasil estar avançado num determinado aspecto impede a adoção de determinadas normas, né, determinada regulamentação ambiental nesse pontozinho da emissão de NOx. Né? Então é uma coisa engraçada também, mas que é um problema. E por que é importante o Brasil adotar isso? Para estar a par do que é feito no mundo inteiro, né, em questões ambientais. Né? E o Brasil sempre teve interesse, e continua tendo interesse, de estar a par da regulamentação ambiental adotada mundialmente. Tá? Biodiesel não é um combustível do futuro. Né? Não é a última fonte de combustível, como eu vejo, por exemplo, energia eólica, energia solar. Biodiesel é a solução atual. Biodiesel é agora. Biodiesel está disponível para a gente agora. Né? Pra gente usar. Então, por isso a gente tem que investir nele agora. Muito bom, André, muito bom. Eu vou agora, né, a partir de agora, porque a gente acho que ainda tem aí uns 10 minutos no máximo, começar a ler aqui algumas perguntas para você que o pessoal tem feito, né? O pessoal já, inclusive, está comentando aqui no chat. E antes da live, a Ana Laís perguntou assim, ó, acho que você já respondeu, mas eu vou ler aqui a pergunta dela. Quais são os desafios para a implantação do biodiesel como substituto do diesel no Brasil, né? Quer dizer, acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Esses desafios, acabou de falar. Não, eu complementaria assim. O biodiesel nunca vai substituir o diesel, tá? Porque por todas essas questões, o fato do diesel ser mais barato, eu acho que a gente vai desenvolver outras alternativas, tá? Antes de que fosse possível substituir o diesel 100% com biodiesel. Tá? Tem outros problemas que eu não mencionei. O fato de você ter uma substância levemente polar também faz com que o poder de solvência do biodiesel seja maior. E isso é um problema para as partes maleáveis dos motores, por exemplo. Então, os anéis de vedação, as mangueiras, tá? Sofrem se você tiver um excesso de biodiesel. Tá? Também tem um outro ponto. O biodiesel ele é mais viscoso que o óleo diesel. Então, também tem um problema aí de fluidodinâmica.
tá certo? Uhum. Com a utilização do biodiesel, inclusive determinados tipos de biodiesel, como biodiesel de palma, né, ou Dendê, Uhum. ele é proibido em alguns lugares do mundo em determinadas épocas do ano, porque ele congela, né? Ele é rico em compostos saturados, então o ponto de congelamento dele é mais alto, ele Uhum. congela no motor. Então, tem que ser limitado, né? Por conta dessa questão. Aí, então, isso impacta também na viscosidade do combustível, tá? Então, assim, substituir o diesel não vai rolar, né? Hoje se pensa, o biodiesel tem que ser pensado em conjunto com o diesel, mas é o que eu falei. O biodiesel não é o combustível do futuro. O combustível é uma solução atual para o problema que a gente tem. E a gente vai ter outras soluções também nos próximos anos. Tem outros biocombustíveis surgindo aí. Então não é por Uhum. aí, não é questão da substituição. Uhum. O Felipe Rinaldi, ele comentou assim, ó, professor, o maior desafio da produção de biodiesel é a formação de um grande volume de glicerina, que tem baixo valor agregado como coproduto. Existe alguma tecnologia que você considere mais promissora para reaproveitarmos toda essa glicerina excedente? Tecnologia, processo, né? Excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, como eu falei lá no início, não só o biodiesel, mas biocombustíveis em geral, para eles serem lucrativos, para eles serem competitivos, você tem que pensar do ponto de vista do aproveitamento de uma forma holística, né, do aproveitamento máximo daquela biomassa. Tá? Então, no caso do biodiesel especificamente, você tem um grande subproduto dessa indústria que é o glicerol. Para cada 10 quilos de biodiesel, você gera 1 quilo de glicerol. Tá? A glicerol tem baixo valor agregado, tem inúmeras aplicações na indústria química, tá? Mas a indústria está saturada e cada vez aumenta mais a produção de glicerol, já que aumenta mais a produção de biodiesel por conta da nossa legislação. Né? O que a gente faz com esse biodiesel, com esse glicerol hoje? A gente exporta para a China. Tá? Verdade, a gente exporta volumes grandes de glicerol para a China. Tá errado, né? Se você pensa, se você tem que tornar a produção de biodiesel mais competitiva, uma das formas Uhum. mais evidentes é você aproveitar o principal subproduto dessa indústria, que é a glicerina. Tá? Então, Uhum. você tem hoje toda uma indústria que nasce a partir da valorização da glicerina. Tá? Você pode, a partir da glicerina, gerar um sem número de compostos químicos. Tá? E essa nova indústria que surge na tentativa de se valorizar a glicerina tem um nome, é a gliceroquímica. Tá certo? De Uhum. tão importância que ela é e encabeçada por brasileiros. Nós temos muitos brasileiros trabalhando, não é muita gente, mas nós temos alguns brasileiros encabeçando essa área na pesquisa mundial. Tá? E Uhum. eu não estou fora dessa. Eu tenho alguns. Olha, esse ano, há 2 meses atrás, nós tivemos um artigo publicado na área de gliceroquímica. Então, quem quiser, é um artigo da Renewable Energy, vocês vão achar o link lá na página do GIPQ no Instagram, que é a produção de propilenoglicol a partir do glicerol. Por que a gente fez propilenoglicol? Porque outros trabalhos na literatura já indicavam que o propilenoglicol seria o produto mais interessante de se gerar a partir do glicerol. Tá? Uhum. E aí o propilenoglicol vem da reação do glicerol com hidrogênio. Ora, o hidrogênio vem do gás natural, majoritariamente. Então, o hidrogênio é majoritariamente não renovável. Se o Uhum. propilenoglicol é gerado com glicerol e hidrogênio, o seu propilenoglicol não é 100% verde. Ah, mas dá para fazer ele 100% verde. Você pode gerar o hidrogênio a partir do próprio glicerol, por reforma a vapor do glicerol. E aí usar Uhum. esse hidrogênio para reagir com o glicerol formando propilenoglicol. Esse é o artigo que a gente publicou. E a gente avalia quanto custaria para fazer o propilenoglicol a partir do glicerol e quanto custaria para deixar ele 100% verde. Né? Então a gente obteve como resultado que sim, é possível, você consegue um preço competitivo do propilenoglicol fazendo ele a partir do glicerol, e você tem um aumento de 16 centavos, 16 centavos de dólar, né? No seu 16%, que fica 1,16 ou 1,17. No André, preço final do só para propilenoglicol, avisar o pessoal aí que falta 10 vai segundos acabar? e a gente vai entrar de novo aí, tá? Beleza, beleza. A gente vai entrar de novo aí na live para o segundo tempo. Pronto, Não. vamos lá. Não, então, concluindo a resposta da pergunta, nesse trabalho que a gente fez, a gente mostrou que é possível você gerar um produto de grande valor
a partir do glicerol, né? E é possível fazê-lo 100% verde a partir do glicerol. Né? Você pode gerar, inclusive, hidrogênio a partir do glicerol. Esse é um Uhum. trabalho. O primeiro trabalho nosso publicado agora com isso. Agora, nesse momento, eu tenho outros 4 alunos da UFRJ trabalhando nessa área de gliceroquímica, cada um avaliando algum número de compostos possíveis de se gerar a partir do glicerol. E tenho mais 5 alunos na UF trabalhando com esse tema. Tá? Todos eles avaliando né, possíveis produtos que se pode obter a partir do glicerol. Tá? Então, em Uhum. resposta à pergunta, sim, você pode produzir muita coisa a partir do glicerol, e essa é a alternativa talvez mais óbvia para tornar a produção de biodiesel competitiva. E não é só Uhum. isso. Além de você aproveitar os resíduos, a produção de biodiesel passa a ser competitiva se você olhar a cadeia da biomassa como um todo. Se você olhar para trás, né, Uhum. desde a aquisição do grão, extração do óleo, refino do óleo e produção do biodiesel, você vai ver Uhum. que o seu biodiesel ele passa a ser competitivo sim. Porque aí você está associando a produção de biodiesel à produção, no caso da soja, por exemplo, nossa maior biomassa. Você passa por um descascamento, a casca da soja você já pode vender para complementação de ração animal. Você extrai o óleo, o que sobra da extração do óleo é o farelo de soja. Esse é o principal produto dessa indústria, é ração alimentícia. O Brasil exporta grande quantidade de farelo de soja, então ele é fundamental para essa indústria, né? Muito lucrativo. Com o Uhum. óleo, você refina o óleo. No processo de refino do óleo, você pode extrair tocoferóis, que são compostos de Uhum. alto, entre eles a vitamina E, por exemplo, esqualeno, ácidos graxos, lecitina de soja, tá? Uhum. E depois, com o óleo refinado, você pode destinar para via alimentícia ou para a produção de biodiesel. Se você olhar essa biorefinaria da soja como um todo, você vai ver que o Uhum. seu produto passa a ser competitivo. Né? Então, é uma questão de você, como eu falei, aproveitar a biomassa como um todo. Então, o meu norte hoje, nessa linha de pesquisa, é esse. Uhum. Aproveitar ao máximo, de modo no aspecto material e energético, a biomassa para você tirar o máximo valor dela. Tá? Esse trabalho Uhum. da soja também foi publicado recentemente pelo nosso grupo, está lá disponível no nosso Instagram, GIPQ_UFRJ. Legal, legal. Essa questão que você falou é interessante, porque o foco não é só o biodiesel, né? É aproveitar toda a biomassa e pensar numa biorefinaria, de modo que diversos produtos de alto valor agregado possam ser produzidos, né? A partir Exatamente. dessa biomassa regional, né? Vamos dizer assim. O Brasil é enorme, né? Tem uma biomassa bastante diversificada, né? Pode ser aproveitada para produzir diversos produtos. E da mesma forma que se fez para a soja, se pode fazer a biorefinaria da palma. Hoje você tem a Agropalma lá no Pará, que Uhum. trabalha o conceito de biorefinaria para o Dendê, Uhum. certo? Uhum. Você pode tirar beta-caroteno, né? Porque ele é laranjinha, né? É o excesso de beta-caroteno. Você pode tirar beta-caroteno, que é super valioso. Como Uhum. tem também a biorefinaria lá da lignina, na indústria madeireira. A indústria de papel e Uhum. celulose, você tem a primeira etapa de separação da lignina, isso pode alimentar toda uma biorefinaria também. Uhum. Certeza, certeza. Ô, André, cara, para mim, assim, para nós do EMPEC, é uma satisfação ter ouvido você aqui. Eu gostaria de agradecer novamente tua participação. Espero que a gente se volte a trabalhar juntos, né, em algum projeto aí desse. Igualmente. E vamos ver aí. E agradecer sua participação, ter aceito o nosso convite, agradecer a todos, né, que estiveram aí juntos conosco aí na live e informá-los de que o nosso e-book de eficiência energética em colunas de destilação acabou de sair do forno, está lá disponível no www.empec.com.br, na seção produtos e-book. Você entra lá e acessa a página para poder adquirir o nosso e-book. Está no precinho camarada lá para vocês adquirirem. E eu gostaria de agradecer novamente. E a próxima live, né, a live do dia 17, será provavelmente com o professor Sorrei Mansuri, lá do DTU, da Dinamarca, Universidade Técnica da Dinamarca, que vai falar conosco aí sobre aspectos relacionados à produção, à intensificação de processos.
Então, pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos mais uma vez.